Olá, tudo bem com você? Hoje eu fui surpreendido quando escutei meu filho conversando com coleguinhas de classe. Eles haviam terminado a aula online, e depois ficaram batendo papo ali, conversando sobre algumas coisas, e de repente eu vi que eles estavam conversando sobre uma suposta profecia que um pastor pentecostal havia feito, dizendo que a madrugada do dia 30 de março seria terrível, que a destruição iria se abater sobre as cidades, pessoas cairiam mortas nas ruas, sufocando, haveria muitos acidentes de automóvel e coisas do tipo. Eu fiquei preocupado porque as crianças estavam realmente assustadas, estavam realmente até empolgadas comentando esse tipo de coisa. Eu estava por fora desse assunto, e então fiz uma pesquisa rápida na internet e pude então descobrir a origem dessa suposta profecia. Um pastor pentecostal da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém do Pará, dias antes profetizou que essas tragédias, catástrofes iriam acontecer, e ele então orienta as pessoas nesse vídeo, nesse apelo, a que unjam as suas casas com óleo e se protejam, não saiam de casa, para que não sejam pegos pela destruição, pela mortandade. Bem, nem precisa dizer que a madrugada do dia 30 passou e nada de especial aconteceu, a não ser, infelizmente, aquilo que já vem acontecendo há algum tempo, mortes e mais mortes por causa da Covid, pandemia, quarentena, e não as profecias ou a profecia feita por esse Senhor. Eu não estou aqui para condená-lo, não o conheço, não estou aqui para analisar a sinceridade dele, mas eu quero fazer aqui sim uma análise do ponto de vista bíblico do que aconteceu. E claro, chamar a atenção para o fato de que esse tipo de coisa é muito sério, né? E vejam, crianças estavam assustadas, impressionadas com esse tipo de coisa. E foram desviadas. Quantas pessoas foram desviadas do verdadeiro entendimento da palavra de Deus, mais uma vez, por alguém que diz falar em nome de Deus? Curiosamente, depois ele gravou outro vídeo, passada, né, a data da profecia furada, ele gravou outro vídeo ainda se justificando e xingando as pessoas, né, chamando de burros aqueles que não entenderam o que ele disse no vídeo anterior. Só que eu assisti e o vídeo é muito claro. Ele realmente fez um anúncio profético, insistiu em dizer que isso veio de Deus, só que não podemos aceitar que realmente tenha vindo de Deus. Eu quero ler para você alguns textos da Bíblia. O meu amigo professor Leandro Quadros fez uma análise mais longa, né, desse assunto. Vale a pena assistir aí ao vídeo que ele postou. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para o vídeo dele. Mas eu quero fazer aqui apenas algumas considerações bem breves, com base em poucos textos bíblicos. O primeiro deles é Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio 18. Eu vou ler aqui os versos 21 e 22. Olha que texto claro este aqui de Moisés. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenham medo dele. Então eu estou usando aqui um texto bíblico muito claro, que é básico, né? Porque Deus conhece o futuro, Deus sabe o que vai acontecer, e ele revelou em grande medida essas coisas na Bíblia. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal em que eu explico em 1 hora e um pouquinho o Apocalipse inteiro. Fiz um resumão do Apocalipse, vou deixar também aqui na descrição para que você possa assistir a este vídeo. E concluí domingo passado uma série apresentada durante 8 domingos no UNASP, na igreja do UNASP Campus São Paulo, analisando os 8 blocos temáticos do Apocalipse. E fica muito claro que boa parte das profecias apocalípticas, Daniel e Apocalipse, já se cumpriram, e outras tantas ainda estão por se cumprir. Muito bem. Então o texto aqui de Moisés, em Deuteronômio 18, é muito claro em dizer que se a pessoa diz falar em nome de Deus, faz um anúncio profético, uma profecia, e essa profecia não se cumpre, fracassa, fique sabendo que realmente essa profecia não veio de Deus, que essa pessoa não falou em nome de Deus. Outro texto importante é 1 João capítulo 4, vou ler aqui os versos, o verso 1. 1 João capítulo 4, verso 1, depois confira em sua Bíblia, seja como os bereanos que Paulo elogiou, dizendo que eles conferiam na Bíblia tudo para ver se era assim mesmo, né? Se as pessoas fizessem mais isso, seriam menos enganadas, com certeza.
1 João capítulo 4, verso 1 diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Como provar os espíritos, como nos conclama aqui, nos admoesta o apóstolo João? Simples, pela palavra de Deus. Se nós estudarmos a Bíblia, saberemos discernir realmente entre o verdadeiro e o falso profeta. Note que Jesus foi muito claro em dizer que ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém pode prever, marcar datas para qualquer tipo de evento escatológico, porque isso viola realmente aquilo que Jesus nos disse no Evangelho e que também é repetido depois no livro de Atos, que os tempos proféticos, especialmente a volta de Cristo, isso tudo pertence a Deus e não ao ser humano. Qualquer pessoa que aparecer por aí profetizando datas, anunciando qualquer tipo de marcação de datas, fique sabendo já de antemão que isso não vem de Deus. Outro texto muito importante é Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Convido você a ver na sua Bíblia também aí. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20 aqui. Eu diria que é uma régua muito boa para a gente saber se realmente algo vem de Deus ou não. Diz assim o texto, Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. À lei e ao testemunho. A palavra de Deus, os mandamentos de Deus, se essas pessoas não estão falando de acordo com o que está revelado na revelação suprema de Deus, que é a Bíblia Sagrada, desconsidere, ignore, isso não vem de Deus. Aqui fala também de médiuns, de adivinhos, né? Eu até guardo numa pasta em meu computador uma notícia bem interessante. Em 2019, no fim do ano, como sempre acontece nas televisões aí seculares, né? Eles entrevistam cartomantes, leitores de búzios, videntes e coisas assim. E entrevistaram um senhor, um astrólogo, e ele disse que 2020 seria um ano de muita prosperidade, tranquilidade, paz, seria o melhor ano de todos os últimos anos. E a gente sabe muito bem como foi 2020, um ano terrível, que se estende até este ano e temos visto assim muitas coisas tristes, né? Só que quando essas pessoas falham miseravelmente em suas profecias, os mesmos jornais que os entrevistaram e que ganharam ibope, audiência com essas profecias sensacionalistas, não vão atrás dessas pessoas para entrevistá-las novamente e ver o que elas têm a dizer com respeito à profecia falhada. Eles só mostram e exaltam, né, essas coisas quando elas dão certo, mas as muitas vezes em que elas falham, não falam. A Bíblia Sagrada é a única profecia infalível, porque ela provém de Deus. Sabe o que eu acho curioso também? Que muitos desses pretensos profetas que erram feio de quando em quando, têm coragem muitas vezes de se levantar contra, por exemplo, Ellen White, uma verdadeira profetisa de Deus. Ellen White nunca fez marcações de datas furadas. Ellen White, isso é um erro histórico que alguns acabam no qual alguns acabam incorrendo, confundem Ellen White com Guilherme Miller, que era um pregador batista. Esse sim acabou anunciando uma data para a volta de Jesus, depois, claro, reconheceu o seu erro. Ellen White e os adventistas do sétimo dia nunca marcaram data para qualquer coisa que fosse. No entanto, Ellen White fez algumas previsões muito interessantes, antecipações científicas que estão de acordo com a ciência e com a palavra de Deus. Mas há pessoas que profetizam coisas erradas, que seguem falsas profecias, que não conhecem a Bíblia e têm a coragem, muitas vezes, de criticar a Igreja Adventista ou Ellen White sem conhecer esses conteúdos. Não é estranho? Na verdade, Satanás ganha muito quando essas falsas profecias são feitas, porque cada vez que uma delas falha, como aconteceu agora, dia 30 de março, o assunto vira deboche, vira piada. E é o que ele mais quer, associar a volta de Jesus, o fim do mundo, com piada, com brincadeira, com escárnio. Me lembro daquela famosa profecia que rondou os arraiais aí pentecostais antes do ano 2000, e que dizia assim: 1000 passará, 2000 não passará. Você lembra disso? Passou, já faz tempo, 21 anos. E aí? Esses que profetizaram essas coisas, esses que viviam repetindo para lá e para cá esse tipo de profecia, como ficam? Vão gravar vídeos se justificando e chamando de burros aqueles que disseram que isso não está na Bíblia, que isso é falso,
que isso só traz opróbrio à causa de Deus. Depois veio o famoso 2012, lembram? Virou até filme. Passou 2012, uma profecia ligada ali à famosa Pedra Maia e uma interpretação equivocada daquele calendário maia. Depois veio outra data, não me recordo agora qual foi o ano, mas não muito tempo atrás, em que alguns associaram um alinhamento astronômico com o cumprimento de Apocalipse capítulo 12, da mulher que tem vestida de sol com a lua debaixo dos pés. Passou a data, nada aconteceu. Quem disse que as profecias bíblicas têm que ver com astrologia e com coisas parecidas, né? Falta que faz um estudo sério das profecias bíblicas para perceber os paralelismos que há entre os capítulos, para perceber que uma interpretação historicista nos leva a uma compreensão correta, aprofundada, sadia das profecias bíblicas. É uma pena, realmente. Eu fiquei penalizado mais ainda ao ver os amiguinhos do meu filho preocupados, alarmados com mais uma falsa profecia. Que Deus nos ajude a pregar realmente aquilo que está na palavra dele. Que Deus nos ajude realmente a provar os espíritos para ver se procedem de Deus, e que as pessoas possam acordar para o fato de que, se falhou, isso não vem de Deus. A pessoa pode ser mais bem intencionada do mundo, pode ser sincera naquilo que faz, pode ser um bom cristão, mas é um falso profeta. A Bíblia o diz, a Bíblia condena esse tipo de coisa. Então, por favor, queridos, estudemos a palavra de Deus, levemos a sério aquilo que está na Bíblia Sagrada e ajudemos a evitar esse tipo de sensacionalismo barato, esse tipo de alarmismo que só contribui para assustar e depois debochar da mensagem cristã. Um grande abraço, que Deus o abençoe, também a sua família, e que estejamos sempre preparados para dar a razão da nossa fé e preparados para o dia, não sabemos quando será, mas o dia que vier, a volta de Jesus ou a nossa morte também, estejamos sempre prontos, mantendo nossa comunhão com Jesus por meio da palavra de Deus e da oração. Um grande abraço.